Fala, meus amigos, tudo bem com você? Eu sou Chiquinho Faustino, radialista, sindicalizado, né, pela Associação dos Radialistas do nosso estado do Ceará e, claro, né, cursando aí terminando já o curso de jornalismo esportivo, né, pela UF. Mas a gente está aqui para falar do São Paulo, né? As últimas informações do São Paulo Futebol Clube para você desta sexta-feira. Hoje é 26 de dezembro de 2025, né? Tá acabando aí o ano já. E a gente vai trazer algumas informações. Vamos atualizar você, claro, os últimos acontecimentos de acordo com as nossas apurações, junto aos nossos colegas setoristas, claro, e também nossos colegas, as nossas fontes. Não fala minhas fontes, já fala a fonte do canal, né? A fonte do canal. Então a gente vai trazer para você algumas informações. São Paulo que mira jogadores com perfil de Danielzinho e não prever grandes investimentos, certo? A tendência é que o Tricolor busque a contratações de jogadores não tão jovens, mas também sem ultrapassar por muito ali a barreira dos 30 anos. O Danielzinho tem 31. A prioridade do São Paulo, porém, diante da crise financeira que enfrenta, é contratar sem custos de transferência, ou seja, buscar trocas, empréstimos ou jogadores em fim de contrato. É aquilo que a gente vem sempre anunciando aqui no canal. O São Paulo busca esse perfil. O perfil de contratação do São Paulo é este, tá? Jogador livre no mercado. O São Paulo quer trazer sem custo, apenas pagando salários ou luvas, digamos assim, direitos de luvas, né? A informação está circulando há muitos dias, né? Que o perfil é esse, continua esse perfil. Essa diretoria trabalha dessa maneira. Agora, uma coisa que tem que ser observada é que a maneira que está sendo feita, né? Algumas chegadas, principalmente do Danielzinho, que já oficialmente, né, já foi anunciado pelo São Paulo, e o goleiro Carlos Coronel, que está contratado, mas precisa oficialmente o São Paulo também anunciar. Mas são os dois reforços neste momento do São Paulo Futebol Clube. E esse será o perfil, ou continuará o perfil, né? O São Paulo continua com esse perfil aí. São Paulo, repito para vocês, e o que eu sempre falei, o São Paulo não vai chegar no Palmeiras, no Flamengo, no Botafogo, no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, pagando multa de jogador ainda com contrato para tirar. O São Paulo não tem bargalho para isso, né? Então a gente tem que entender que esse é o São Paulo, o perfil do São Paulo é esse de contratações. Infelizmente, podemos dizer essa palavra? Infelizmente, podemos sim, infelizmente, né? Essa é a palavra. E o Marlon Freitas? O Marlon Freitas vem mesmo para o São Paulo? Como é que é? Como está a situação do Marlon Freitas? Especulado no São Paulo, em possível troca. Marlon Freitas tem conversas bem avançadas com o Palmeiras. O Palmeiras, de antemão, lhe ofereceu 3 anos de contrato e um salário bem maior do que ele ganha no Botafogo. O Marlon Freitas ainda tem contrato com o Botafogo até o final de 2026, até o final do ano que vem. Qual é a prioridade do Marlon Freitas? É ficar no Botafogo ou, quem sabe, ir para o Palmeiras, né? Neste momento, o que a gente tem de informação é que ele quer renovar o contrato com o Botafogo. Já está estabilizado, essas coisas, uma mudança agora radicalmente, familiares, amigos. Mas o Palmeiras está bem perto ali mesmo, né? O Palmeiras continua sufocando, mas ele ganha um concorrente, o Palmeiras, tá? O Palmeiras ganha um concorrente lá do futebol do Velho Oriente. Então, vamos saber o que vai acontecer. Mas para o São Paulo, acho dificultoso agora neste momento. Ou seja, agora dificultou para o São Paulo, né? Dificultou para o São Paulo. Galera, de praxe, deixa o like aí, que é mais importante. Vocês estão esquecendo aí, vocês estão participando dos vídeos, estão comentando, estão gostando de ver, mas vocês estão esquecendo de deixar o like. O mais importante, galera, para o YouTube recomendar
O nosso trabalho é o like. Então vocês estão esquecendo aí de deixar o like. Então não façam isso, deixa o like, tá? Façam isso, deixa o like, é muito importante. Mailton no Fortaleza, tá fechado. Fortaleza e São Paulo acertaram o empréstimo para 2026 com 100% do salário pago pelo Fortaleza, certo? O time cearense vai pagar os 100% do salário do jogador. O São Paulo aceitou com Fortaleza a ida do Mailton com um contrato de 1 ano. Agora, estranho, né? O Mailton tem contrato com o São Paulo até 2027. Vamos lembrar aqui, tá? O Mailton tem contrato com o São Paulo até 2027. Só pra gente lembrar. O Luca, ele tá supersticioso. Quer manter em 2026 a numeração do primeiro gol pelo São Paulo. Dono da camisa 45, número usado num gol marcado contra o Libertad pela Libertadores, o garoto quer manter o número para criar uma identificação com ela. Além disso, por superstição, não quer mexer em algo que deu certo em sua primeira temporada como profissional. No profissional de São Paulo, o garoto Luca. Nesse primeiro momento de informações que nós temos sobre o Luca, ele deve disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tá escrito, né, já no comecinho agora de janeiro, mas aí tá aberto ao profissional. O profissional chamou, ele vem, o Cris precisou e tá lá. Então tem isso, é ele, o Nicolas e o Paulinho, se eu não estiver enganado, né? Olha, analisando um pouco o Carlos Coronel, vamos agora falar desse goleiro. Carlos Coronel, de 28 anos, é um goleiro nascido em Porto Moutinho, Mato Grosso do Sul, em 29 de dezembro de 1996. No primeiro vídeo tinha falado só de Mato Grosso, mas ele é do Mato Grosso do Sul. Teve lá um colega que me recordo o nome, me corrigiu, eu agradeci muito, tá? A humildade acima de tudo, certo? Sem blá blá blá. Destro, hoje, tem 1,90m ou 1,92m? Muita gente fala, é 1,90m ou 1,92m? Eu acho que é 1,92m, tá? 94 quilos. Foi revelado pelo Red Bull Brasil. Apesar de ter nascido no Brasil, se naturalizou em 2023 por ser descendente de mãe paraguaia. Desde então representa a seleção do Paraguai. Ele que estará participando da Copa do Mundo, estará entre os goleiros que vão ser convocados para a Copa do Mundo pela seleção do Paraguai, aí o Carlos Coronel. Além do Red Bull Brasil, ele atuou por UFC em 15 e 18 lá nos Estados Unidos, o Red Bull lá também, 17 e 21, né? Muitos times lá ele participou, né? E agora o último time dele que ele estava era o New York Red Bulls, né? New York, acho que é New York Red Bulls, 22 e 25, ou encerrando aí já a temporada, encerrando o seu contrato. Final de contrato aí, o Carlos Coronel, o São Paulo aproveitou e fechou com ele aí, né? Ele tinha outras propostas, mas ele preferiu o desafio de jogar no São Paulo. Pelo Paraguai, ele soma 23 convocações, 9 jogos desde 2023, sendo 6 pelas eliminatórias e 3 amistosos. Os 4 títulos que conquistou na carreira foram pelo Red Bull Salzburg, da Áustria, né? Pela Bundesliga, 17, 18, 19 e 20, e também atuou na Austria Cup, 18, 19 e 20, né? E 20, 2019, melhor dizendo, e 20. O histórico clínico dele, vamos lá, né? Apenas uma lesão em 2019. Ele foi uma distensão na virilha que o manteve longe dos gramados por um ano, ou por um mês. Fora isso, não costuma ser desfalque, nem mesmo do ponto de vista comportamental. Olha, o Carlos Coronel é um goleiro seguro, não há resumo mais preciso. A gente viu alguns lances dele aí, certo? Outra coisa boa nele é o rendimento em pênaltis, muito abaixo, com características independentes, que não espera a batida para reagir.
Ou seja, é frequente deslocado pelos cobradores, sobretudo os que pausam durante a corrida. Além do mais, por não ter tanta envergadura, acontece de acerto o canto, mas ainda assim não defende as penalidades. Acho que tá. Pois eu vi muitas pênaltis, o cara defendeu, viu? Essa matéria aqui, vou te falar, hein? Essa matéria aqui não tá legal. Eu vi muitos pênaltis, os lances dele, e não vejo isso. Essa matéria aqui tá falando, não. Né? Um goleiro de 92, eu acho, claro, aí já é uma opinião minha, né? Já é um filho meu, certo? Já é um filho meu. Eu acho que ele é mais goleiro no pênalti do que o Rafael, é uma opinião minha. Eu acho que ele chega para ser, para brigar com o Rafael por posição, certo? Por posição. Ele chega para disputar a titularidade com o Rafael, no meu ponto de vista, sim. Há quem diga que não. Dentro do Morumbi, muita gente fala que o Crespo quer um ganho de competitividade entre os atletas, né? O Crespo quer que isso aconteça dentro do elenco. Então, vamos ver aí. De contratação oficial mesmo, só o Danielzinho, e agora contratado, mas o São Paulo precisa anunciar o goleiro Carlos Coronel. Olha, lateral direito do Mirassol foi oferecido ao São Paulo. Deixa aí o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Lateral direito do Mirassol foi oferecido ao São Paulo. Trata-se do lateral direito Lucas Ramon. Você conhece ele? Do Mirassol. Foi oferecido ao São Paulo. O São Paulo descarta fazer negócio, mas entende que tem outras opções melhores no mercado. O São Paulo quer o Vitinho do Botafogo, né, gente? Quer o Vitinho do Botafogo. Quero só lembrar que a informação foi trazida pelo colega jornalista Alexander Vieira, tá? O São Paulo quer o Vitinho do Botafogo, mas o Lucas Ramon, né, foi emprestado aí pelo São Paulo, foi emprestado, desculpa, foi aí oferecido ao São Paulo, Lucas Ramon, lateral direito do Mirassol. Peraí, o Mirassol tá desfazendo de todo o seu time, tá acabando com o time aí, vai montar outra galera aí, enfim. O que é que tá acontecendo então com o Mirassol, né? Danielzinho, Lucas Ramon, o James foi pro Fluminense, enfim. Saídas, São Paulo atinge 8 saídas neste momento. 2 reforços, tem muitas indefinições e ainda, claro, até o momento, na janela o São Paulo oficializou 8 saídas e 2 chegadas. Há ainda muitos possíveis para sair, alguns para chegar. Meus amigos, tem isso no São Paulo também, certo? Saídas de Neno, Desportivo, Sem Clube, Luiz Gustavo, né? Patrick também, o Leandro, o Botafogo da Paraíba, né? O Belém, o Camboriú e o Mailton para o Fortaleza. E além, claro, da dúvida que existe ali entre o aposento do Oscar. Né? Possíveis saídas ainda. O Eric pode deixar também, deve fechar com o Curitiba. Aumentou a proposta do Vitória, mas não sei, vamos ver. O Curitiba ainda também não desistiu, né? O Yang vai renovar, o São Paulo vai renovar e deve emprestar o jogador, o goleiro, né? Yang. O Ferrarese continua, não para ali para o Botafogo, certo? Negociações em andamento por Gaston Ávila, meio campista e um atacante. São Paulo prioriza o Gaston Ávila nesse momento. O meio campista, né? Um meio campista ali de mais mobilidade, e outro de criação, e um atacante também. Esse atacante, Chiquinho, é atacante de beiradas ou é um centroavante? É o segundo atacante ali, como joga o Crespo nesse esquema 3-5-2, seria mais como o segundo atacante, tá? Essas são as prioridades do São Paulo. Então vou repetir para vocês: um meia, né? Mais um meia ali de criação e outro meia de mobilidade, ali tipo parecido com o Danielzinho, o Marcos Antônio, e um atacante e zagueiro. Ainda tem também o lateral direito, que o lateral direito São Paulo prioriza em trazer também. O nome que São Paulo ainda não tirou da mente é o Vitinho do Botafogo, tá? É o Vitinho do Botafogo. O São Paulo é o clube com mais lesões no futebol brasileiro nos últimos 10 anos. De 2016, para vocês terem uma ideia, a 25 são 483 baixas.
Aí a gente tem aqui alguns tops. São Paulo é o primeiro, 483 baixo. Aí vem em seguida de Grêmio, Corinthians, Botafogo, Fluminense, né? Internacional, Santos, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e o Cruzeiro, né? O Cruzeiro aí. Veja o top 10 ali. Dos top 10, São Paulo é o primeiro, gente. Espera aí. 483 lesões. O Grêmio, 457. O Corinthians, 431. Botafogo, 428. Internacional, 414. O Fluminense, 387. O Santos, sétimo colocado, 371. O Atlético Paranaense, 359 lesões. O Atlético Mineiro, 350 lesões. E o Cruzeiro, último, 337 lesões. Está aí, o São Paulo ocupa a primeira colocação nesse top 10 dos últimos 10 anos, jogadores em baixas, né, que sofreram mais lesões. 483 lesões, tá? 483 lesões, tá bom? Só para atualizar aqui vocês também. E o São Paulo, repita aquilo que eu falei, segundo também o Bruno Gilfrida, do UOL, São Paulo mira jogadores com perfil de Danielzinho e não prevê grandes investimentos. Aquilo que eu tinha falado no começo ali do vídeo, né? Então a prioridade do São Paulo, diante da crise financeira, é trazer jogador em fim de contrato, né? Fim de contrato, livre no mercado, trocas e pagando apenas o salário. São Paulo também não descarta trocas. Não está descartado também trocas, tá bom? Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Um abraço para você, do Chiquinho Faustino, radialista, e até o nosso próximo vídeo.